Nós estamos agora com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela que está conosco e gentilmente foi até o nosso estúdio da CNN em Brasília. Ministra, para nós, assim, é de uma importância tremenda ter a senhora aqui. Primeiro pelo conhecimento que a senhora tem da nossa terra, né, do nosso verde, toda a sua vida dedicada ao meio ambiente. E aí, secundariamente, mas também muito importante, o cargo que a senhora ocupa, né? Ser a porta-voz, a voz do assunto do meio ambiente no Brasil. Diante da nossa angústia de vermos essas imagens, aliás, antes de fazer a pergunta, bem-vinda, ministra, obrigada, viu? Obrigada. Diante da nossa angústia ao vermos essas imagens, a gente pensa assim, o que está acontecendo que a gente não... Está faltando equipe, gestão em algum setor. O que acontece que a gente não consegue dar conta do avanço da quantidade de focos de incêndio? Bem, bom dia para você, para todos os que estão nos acompanhando, para o Pedro e também para a Basília. Obrigada pela oportunidade de poder falar nesse momento. Bem, primeiro a gente tem aí uma série de fatores que se combinam e que agravam essa situação de uma forma bastante difícil de ser enfrentada. Você verifica que essa linha de fogo que está acontecendo, ela está acontecendo, que está aparecendo aí em imagem, numa situação de uma matéria orgânica totalmente ressequida, a ponto de combustão, num ambiente de temperatura alta, com baixa umidade, que em alguns momentos chega a 7% de umidade relativa do ar, bem inferior ao que acontece no deserto de Saara, que a média de umidade relativa do ar é entre 14% a 17%. Além disso, você tem ventos de até 70 a 100 km por hora, em alguma situação bem rara, de 100, mas de 70, isso é corriqueiro acontecer. E pessoas ateando fogo em várias regiões do país. Então, você tem uma ação que vem sendo planejada, vem sendo ajustada a cada dia, a cada semana. Nós temos uma sala de situação onde mais de 20 ministérios estão trabalhando juntos. Nós temos o CIMAM, que é o Centro de Acompanhamento das Operações de Combate a Incêndio, uma articulação que vem sendo feita desde o início de janeiro de 2023, rearticulando não só o CIMAM, mas toda a Política Nacional de Combate ao Desmatamento, de Combate do Fogo, as portarias que foram publicadas do Ministério do Meio Ambiente o ano passado, em abril do ano passado, já fazendo alerta de fogo. Esse ano nós fizemos esse alerta em fevereiro. Infelizmente, alguns estados só há 2 semanas e meia atrás é que vieram fazer a proibição do fogo, e você tem uma situação que precisa trabalhar em 3 níveis. O nível do combate ao fogo, que é a emergência, o nível das ações dissuasórias, que é a investigação, as autuação, as multas, os embargos que vêm sendo feitos para que aqueles que fizeram algum tipo de derrubada não procedam com o incêndio. Nesse momento, nós temos no Brasil 931 incêndios em todo o território nacional. Com o esforço que vem sendo cada dia intensificado, nós já conseguimos extinguir 479 incêndios, nós estamos combatendo 261 e temos alguns, mais de 100, que não tem nenhum combate, sobretudo por ser área de dificílimo acesso. Então, é uma guerra que está sendo feita e que precisa ser feita, inclusive, no nível daqueles que praticam criminosamente a ação de atear fogo em áreas produtivas, dentro de unidades de conservação de terra indígena, mesmo em um período de alto risco como esse, com a proibição total do fogo em todo o território nacional. 58% do território nacional está em situação de seca. 1/3 desses 58% em seca extrema. O fogo está proibido, quem usa fogo está fazendo uma ação criminosa.
Ministra, nós estamos aqui em 4 jornalistas com muita vontade de fazer-te perguntas, hein? Então já vou repassar aqui a palavra para o Pedro Duran. Por favor, Pedro. Obrigado, Elisa. Vou até tomar a liberdade de dar uma caminhadinha para ficar ali perto da ministra. Para chegar perto da ministra. Para a gente poder fazer um bate-papo mais próximo aqui, ministra. A gente, ao longo dos últimos meses, vem acompanhando as ações que o governo federal vem fazendo em relação às queimadas e os incêndios. Tem várias frentes, como a senhora disse, tem o endurecimento das penas para as pessoas que praticam atos ilegais relacionados a queimadas. Tem a discussão agora da criação de uma autoridade climática, de um conselho de segurança climático. Há, por parte do governo, um fortalecimento das equipes enviadas para os estados, também por condução do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Lewandowski, do Ministério da Justiça. Mas a minha pergunta é sobre linha do tempo, ministra, porque no Pantanal, por exemplo, a gente costuma ter as queimadas começando junho, julho, no meio do ano. Esse ano elas começaram em abril. De abril para cá, esses focos de incêndio vão se multiplicando no Brasil em vários lugares. Não só lá no Pantanal, mas em outros biomas também. O único bioma que não teve aumento de fogo foi o Pampa, no Rio Grande do Sul. Todos os outros tiveram incêndios em escala aumentada. Minha pergunta é, por que de lá para cá a gente não conseguiu enxergar ações efetivas de coordenação das estratégias do governo federal? Por exemplo, no envio de bombeiros para esses estados. No Pantanal há bombeiros de Sergipe, Rio Grande do Sul trabalhando. Por que o governo federal não centralizou essa força-tarefa para remanejar essas equipes lá atrás? Outro aspecto importante, em relação à saúde, as pessoas não sabem se tem que deixar a janela aberta, a janela fechada, se bebe água, se respira aquela fumaça. Como que denunciam para a polícia quando há um foco de queimada? Se liga para o bombeiro, liga para a polícia. O que a senhora diria em relação a esse período entre abril e hoje, em termos de ações efetivas do governo federal para poder orientar a população e combater os problemas? Bem, em relação aos aspectos de saúde, a ministra Nízia Trindade fez um protocolo, o Ministério da Saúde está fazendo todas essas informações. Obviamente que eu não tenho competência clínica para fazê-las, mas existe todo um protocolo que vem sendo feito e uma orientação que vem sendo dada pelo Ministério da Saúde. Além de equipes que estão reforçando as equipes nos estados, principalmente ali o pronto atendimento nos postos de saúde em que as crianças e os idosos são os mais afetados. Em relação à questão dos incêndios, que você falou, da linha do tempo, a linha do tempo, inclusive, se você quiser acessar o material todo da sala de situação, tem cada ação que foi feita, todas as ações que foram feitas de janeiro de 2023 até agora. Você mesmo falou que nós tivemos uma antecipação em mais de 2 meses dos incêndios no Pantanal. Seria impossível você ter as equipes que nós mobilizamos, a quantidade de aviões que nós mobilizamos, de barcos. Só do governo federal são mais de 900 pessoas atuando no combate ao fogo. Nós colocamos ali mais de 15 aeronaves, além de barcos e equipamentos de carro-pipa e outros equipamentos de mais fácil mobilidade. O próprio governo do estado reconhece que se o governo federal não tivesse ido em socorro do estado do Mato Grosso do Sul, teria sido impossível fazer esse combate. Na verdade, nós estamos o tempo todo aumentando as nossas equipes. Veja que nós temos 58% do território em situação de combustão e as pessoas colocando fogo deliberadamente. Há uma diferença que é preciso entender entre o fogo e o desmatamento. Um desmatamento, uma pessoa não faz ele em algumas horas, muito menos em uma semana. Um desmatamento demora um tempo. Eu recebo a imagem de satélite, as equipes vão para fazer a autuação e o embargo daquela área. Um fogo, um incêndio, um foco de calor, ele começa em fração de segundos e em alguns minutos você já tem ali todo o material em processo de combustão que pode levar
um incêndio. Um incêndio sozinho, que nós temos 931 incêndios no Brasil inteiro, um incêndio sozinho pode ter milhares de focos de calor. Nós tivemos que enfrentar, no caso do Pantanal, uma linha de fogo de 25 quilômetros, com ventos, às vezes, de 70 quilômetros por hora, com alta temperatura, enfim, naquela região, e ainda uma umidade relativa do ar de 7%. E para que os bombeiros e os brigadistas, né, nós temos nesse momento no país inteiro mais de 3.000 brigadistas do governo federal. Se você for fazer a soma do que está em campo entre o governo federal e os estados, você vai ver que em quantidade de equipamento, em quantidade de brigadistas, o governo federal, mesmo tendo responsabilidade apenas sobre terras indígenas, unidades de conservação e assentamentos e áreas federais ainda não destinadas, nós estamos atuando em todas as frentes. Até no estado de São Paulo, que é o estado com maior estrutura para fazer esse enfrentamento, nós tivemos que deslocar equipes para ajudar o estado de São Paulo. É uma situação bastante difícil. Por isso tem uma sala de situação, por isso houve um planejamento, reuniões que eram feitas com o Corpo de Bombeiro. Nós agora criamos até bases, que nós chamamos de bases de dissuadir os criminosos que estão ateando fogo em várias regiões da Amazônia. Só para você ter uma ideia, nós criamos uma base nova que já está em funcionamento, que nós chamamos base de dissuasão, que é em Rio Branco, no Acre, ali em Lábrea. Nós temos uma outra em Porto Velho, em Humaitá, na 319, onde tem uma grande quantidade de incêndios e pessoas atuando fogo deliberadamente em terra pública e terra indígena. Em Itaituba, ali na região de Novo Progresso, nós temos também ali no município de Apuí, na BR-230, no Amazonas. Nós começamos a semana passada com nessa abordagem que foi sendo agregada ao que já está sendo feito, e já tivemos ali o envolvimento de mais de 70 servidores que estão em ação nessas bases de autuação do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal. Pedimos o apoio dos governos estaduais, porque são bases multiagência interfederativa, que eles façam a destinação dessas bases daqueles que são as pessoas do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, para atuarmos conjuntamente. Sim. Nós já fizemos mais de 70 fiscalizações, já foram feitas mais de 25 notificações e estamos fazendo ali uma aplicação de mais de 70 milhões em multas, isso em apenas uma semana. São esforços que vão sendo agregados. Agora, eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte: por exemplo, nós temos em Portugal uma guerra contra o fogo. Portugal é um estado da Europa desenvolvido, com capacidade incomparavelmente maior do que um estado como o nosso, e um estado que é do tamanho da terra indígena Yanomami. Agora você imagina 8 milhões de quilômetros quadrados, onde nós estamos atuando no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, numa parte da Caatinga. Como você disse, só no Pampa, que não temos porque teve chuva, e no caso Santa Catarina. Só 2 estados não estão em situação de seca. Houve planejamento, esse planejamento vai sendo ajustado. Se nós não tivéssemos esse planejamento, nós estaríamos numa situação incomparavelmente pior. E eu posso te dar um dado. Quando nós chegamos, o governo do presidente Lula e eu e a minha equipe no Ministério do Meio Ambiente, a ascendência do desmatamento estava na ordem de 80%. Nós, no primeiro ano, reduzimos desmatamento em 50%. Esse ano, já reduzimos desmatamento em 45%. Agora, você imagina se tivéssemos ainda uma tendência de aumento do desmatamento em 80% e não empurrando para baixo o desmatamento. Nessa situação, é um evento climático extremo, o mundo todo está enfrentando. No Canadá, por exemplo, o ano passado, nós tivemos que mandar equipes de brigadistas nossos para ajudar no Canadá, porque é uma complexidade muito grande. Por isso, as investigações são 85 inquéritos da Polícia Federal para poder prender os criminosos, investigar os criminosos que estão por trás desses incêndios. Não existe incidência de raio, está proibido o fogo. Quem está colocando fogo está fazendo deliberadamente, de forma
criminosa. Ministra, eu estou numa situação que eu não sei o que eu faço. Ainda temos a Basília Rodrigues, a Clarice Oliveira, a gente quer lhe fazer pergunta e ao mesmo tempo eu preciso trazer mais uma notícia, mas vamos aqui em frente no nosso desafio jornalístico de encaixarmos muita informação em pouco tempo. Basília? É ótimo, né? Saber que aqui a gente tem muito conteúdo. Ministra, a senhora falou fartamente sobre tudo que o governo fez. Eu gostaria de lhe perguntar sobre o que o governo não fez ou está sendo cobrado por não ter feito, na percepção de alguns críticos, muitos deles políticos, não apenas técnicos. Então, tem quem critica o governo, especialmente quem fez parte da gestão passada no meio ambiente, dizendo por que o governo não mobilizou as Forças Armadas antes? Por que o governo não utilizou o pó retardante e não apenas água para abafar essas queimadas? Por que não criou a autoridade climática antes? Então, a minha pergunta é: por que o governo deixou de fazer isso ou a senhora considera que fez em tempo pertinente estas medidas? Bem, no caso da autoridade climática, ela está em debate e agora o presidente Lula fez, quando foi no estado do Amazonas, o anúncio oficial de que ela será criada, não apenas a autoridade climática, mas também a figura jurídica da emergência climática, a Estratégia Nacional de Enfrentamento a Eventos Climáticos Extremos, o Conselho Nacional de Segurança Climática, o Comitê Técnico Científico para dar suporte a essas ações. Esse trabalho ele vem sendo feito desde fevereiro de 2023, mas é preciso que a gente pense o seguinte: é um conceito novo, um paradigma novo, envolve uma série de procedimentos que não existem. É igual o PPCDAN. Lembra, o PPCDAN não existia em 2003. Nós trabalhamos durante um ano, apresentamos a proposta, começamos a implementar e de lá para cá, com o PPCDAN ativo, que agora é para todos os biomas, é a tecnologia de gestão mais eficiente de combate ao desmatamento reconhecida no mundo inteiro. O que a gente faz não é fazer apenas uma pirotecnia para parecer que está fazendo as coisas. Hoje, com a crise que nós temos, política pública tem que ser feita com base em evidência. A gente não está pensando um personograma em termos da autoridade climática, está se pensando uma governança que vai se juntar ao que já existe no plano clima, na defesa civil, nos diferentes espaços em que esse enfrentamento está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, está sendo criada uma categoria jurídica nova. Hoje nós temos emergência para o pós-fato. Nós não temos a figura da emergência antes que o desastre aconteça. Isso tem uma série de implicações que precisam ser todas consideradas. Inclusive, quando você decreta emergência numa determinada região, ali as seguradoras têm um procedimento. Agora imagine o que é emergência permanente em 1942 municípios. Quais são as implicações? É isso que está sendo trabalhado. E, obviamente, que haverá um momento em que essa decisão vai sendo tomada. Inclusive, estamos fazendo agravamento de punições, como, por exemplo, a área que foi queimada, ela não perde o estatuto de ser ali uma floresta, para não criar expectativa de regularização. Mesmo ela queimada, continuará sendo considerada como uma área de floresta para ser restaurada por processo de ação humana, replantio ou de forma natural. São uma série de medidas. Do ponto de vista das ações, uma que foi fundamental, a retomada do PPCDAN, reduzir desmatamento em mais de 60%, não é algo de pequena monta e isso está contribuindo para que essa situação não seja pior. Nós estamos reforçando as ações, há uma curva de aprendizado. Agora, se você me pergunta, por que não se está preparado? Sabe quando deveria ter começado o preparo? Em 1992. Infelizmente, o mundo não fez isso. Continuou queimando carvão, petróleo e gás e o ano passado a temperatura da Terra já chegou a 1,5 acima, né, do que estava previsto. E isso era para acontecer em 2028, aconteceu em 2023. Os cientistas acham que essas consequências já são em função dessa mudança da temperatura. O que está acontecendo no Brasil, está acontecendo na África, até com geada na África, está acontecendo na Europa com chuvas torrenciais, está acontecendo no Brasil, na Bolívia, na Argentina, em vários lugares, né? Obviamente que vocês têm a razão, a sociedade tem a razão de cobrar, de indagar.
E o que eu digo sempre, eu agradeço a Deus e o presidente Lula por estar exatamente nesse lugar. Mesmo com todas as cobranças que são feitas, elas são legítimas, porque eu não sei o que estaria acontecendo no Brasil numa política de porteira aberta, com servidores do IBAMA e do ICMBio intimidados, sem o plano de combate ao desmatamento, sem o plano de prevenção do fogo, sem que se tivesse uma sala de situação, sem que se tivesse aumentado o orçamento em mais de 18%, os brigadistas em mais de 18%, feito uma articulação com os governos dos estados, com o corpo de bombeiro, eu não sei como estaríamos. Ministra. Vocês notem que em São Paulo, veja o que está acontecendo no nosso país. Uma aliança perversa, criminosa, né? Verdadeiros terroristas climáticos que Ministra, acho que a ministra não está ouvindo a gente, né? Ministra, a senhora está ouvindo a gente? Desculpa, ministra, a gente precisa interromper a senhora um pouquinho, porque a gente está com o tempo muito apertado, e eu só queria puxar um pouco sobre esse assunto que a senhora está falando. A senhora fala sobre a falta de um engajamento em outros países também, em combater esse problema da questão climática com a intensidade necessária. E dentro do próprio governo Lula, há uma resistência. A senhora tem atuado ali em alguns momentos como uma voz solitária, por exemplo, na discussão sobre exploração de petróleo na margem equatorial. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o comprometimento dos seus pares em relação a essa agenda ambiental. Falta um esforço conjunto mais intenso do governo como um todo em relação a esse tema? Bem, em relação à questão de emissão de CO2, o processo de mitigação, ele é um processo em que o Brasil tem suas metas. Estamos fazendo o ajuste das nossas NDCs e elas serão apresentadas, como o presidente Lula falou, nas Nações Unidas ainda esse ano. Serão metas ambiciosas de redução de CO2, é o que vai fazer a diferença para que a gente possa reequilibrar a temperatura da Terra. Agora, se você perguntar para um cientista, se fizermos 100% do dever de casa agora, todos os 195 países do mundo, o que vai acontecer é que vamos ter que esperar pelo menos de 3 a 4 décadas para que o clima possa voltar ao que era antes. Não é algo que se faz assim da noite para o dia. O presidente Lula tem compromisso com desmatamento zero, estamos seguindo, já está caindo no Cerrado. 5 meses consecutivos de queda do desmatamento no Cerrado, depois de lançarmos o plano de combate ao desmatamento no Cerrado, queda de mais de 25% na Mata Atlântica. Estamos já trabalhando o plano de combate ao desmatamento na Caatinga, no Cerrado, no Pampa, em todos os biomas brasileiros. O próprio presidente Lula acabou de dizer no discurso nas Nações Unidas de que é preciso sair da dependência do uso de combustível fóssil, mesmo sendo um país que é produtor de petróleo. Nós ajudamos a aprovar na COP28 a declaração que tinha que triplicar renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. É um esforço que está sendo feito e eu tenho que olhar para aquilo que é o programa do governo. O governo tem contradição? Tem. Na sociedade tem contradição, dentro de uma redação de um jornal tem contradição, em todos os lugares tem a contradição. Agora, o que nós estamos perseguindo é algo que é incomparavelmente diferente de tudo que estava posto. É um esforço que tem que ser cada vez mais ampliado. Nós estamos, nesse momento, com rios na Amazônia completamente seco, cerca de 13 a 14 metros de rio. Isso não é algo que aconteceu agora, terrível. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos 32 anos, quando os alertas não foram considerados, não só pelo Brasil, mas por todos os países do mundo. Quando esse debate, quem fazia e quem tentava fazer o dever de casa, era considerado ecochato, ecoterrorista, todas essas coisas. O problema é que você é cobrado por fazer demais e depois você é cobrado quando aqueles que não fizeram, veio um problema diante de si. Agora, quem está na função pública não tem problema ser cobrado. Eu tenho muita consciência do que está sendo feito, do que está sendo planejado e do que precisa ser feito pelo Brasil e pelos países que vão estar daqui a pouco na COP29 e em seguida aqui na COP30 em Belém. Nós precisamos de NDC que sejam ambiciosas e o que vai mudar
Tudo isso que já está acontecendo é diminuir a emissão de CO2 de carvão, de petróleo e de gás. Esse é um debate que não temos como fugir dele, reduzir cada vez mais desmatamento zero, não só no Brasil, mas desmatamento zero no mundo. Perfeito. Que as metas sejam cumpridas, né? As lideranças que prometem. Ministra, olha, muito obrigada pela entrevista. A senhora me desculpe, nos desculpe por ficar interrompendo, é porque a gente quer fazer tanta pergunta, aproveitar a sua presença, que eventualmente a gente tem de entrar no meio da fala. Então, desculpe por existir, ministra. Jornalista é louco por informação, viu? Obrigada pela entrevista. Faz parte, muito obrigada. É que eu não perdi o cacuete de professora e talvez esteja falando excessivamente. Maravilhoso, é por isso que é essa figura, né, que tem essa essência de professora e também nos ensina tanto. Obrigada pelos esclarecimentos também, porque a cobrança é imensa em cima do governo, pois o cenário é gravíssimo. Obrigada, ministra Marina Silva, do Meio Ambiente.